dia para você que acompanha aqui o Madrugada Astral, nossa revista eletrônica, todo dia aqui, sempre com um comunicador diferente, trazendo para você sempre uma mensagem de luz, de conforto, de autoconhecimento, sempre trazendo mensagens que iluminam o seu dia. E hoje a gente começou com uma vinheta um tanto assim diferente, uma música bem trazendo o tema do nosso convidado, né? Já vou apresentar ele para vocês. Hoje eu tenho a honra, na verdade, de receber uma pessoa muito especial que vem iluminando aí o caminho de muitas pessoas. Ele trabalha com a espiritualidade desde os 7 anos de idade. Ele é clarividente, faz leituras de mão, quiromancia e muito mais. Hoje eu tenho a honra de receber Cigano Teles. Oi, querido, obrigado. Pessoal de casa, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra. A honra é toda minha. Hoje nós vamos fazer um programa um tanto quanto diferente. Na verdade, hoje começa aí uma nova fase do nosso programa, que tal chamarmos de Pod Madrugada Astral. Então, hoje o nosso convidado, como eu já apresentei, Cigano Teles. Cigano, você começou sua jornada espiritual muito cedo, com 7 anos de idade, né? Você já percebia esses dons desde pequeno? Como que funcionou isso para você? Sim, não foi nada fácil, né? No lado espiritual, a gente começa muito cedo, começa muito ou pelo lado da saúde ou pelo lado emocional, e comigo foi muito da saúde, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um problema assim, que eu saía na rua, ficava num lugar que tinha muita gente, eu desmaiava e ficava assim horas desacordado. Isso desde pequenininho? Isso desde pequeno, isso mais ou menos eu tinha uns 4, 5 anos. Caramba. E aí meus pais me levaram em vários médicos e não resolvia, não tinha solução. Uhum. E aí me levaram numa igreja, né, igreja evangélica, e esse padre com certeza, padre não, né, o pastor foi utilizado espiritualmente para falar, e ele falou assim, olha, o lugar dele não é aqui. Ele só falou isso, o lugar dele não é aqui. E aí me levaram num centro, e aí foi avisado, foi feito alguns procedimentos, e foi falado, olha, vai retornar de novo esse problema com ele se ele não cuidar, a partir dos 13 anos. Com 13 anos, minha mãe me achou desmaiado. Caramba. E aí eu tive que cuidar e nunca mais parei. Só que ler as cartas mesmo, eu leio desde os 7 anos. Entendi. Só que eu lia o baralho normal, né? Hoje em dia ainda leio ele de vez em quando, mas eu lia quando era pequeno com mais frequência o baralho normal. Entendi. Eu falei na apresentação que você era deixa eu ver aqui, deixa eu me retornar. Clarividente. Clarividente ou Então, eu sou clareaudiente porque eu tenho a audição, né, tá. do meu mentor. Então eu tenho a audição. Mas também tem a clarividência, mas é que esse nome eu acho assim um nome uma responsabilidade tão grande, Sim. você se intitular vidente, que eu não utilizo. E qual que é a diferença entre os dois, para que o público de casa possa entender? Então, o clarividente é aquele que tem a visão de prever o futuro. Lógico, a gente cigano tem isso, já é do nosso sangue isso. Mas um vidente, ele vê tudo muito detalhado, né? Sim. Eu até consigo ver, em alguns casos eu vejo sim, mas eu acho o nome vidente uma responsabilidade muito imensa, né? Sim, com certeza. E clareaudiente é assim, enquanto eu tô jogando as cartas, meu mentor fala no meu ouvido. Então, assim, é como eu costumo falar. Se ele falar pra mim que a carta da cobra significa amor, vai ser amor e ponto final. Entendi. Então, quem comanda a jogada final é ele. Se ele falar pra mim, olha, nessa situação, nesse caso aqui, saiu a cobra, o caixão e os ratos, significa amor, vai ser amor. Caramba. Então, ele sabe o que faz. Independente do significado das cartas. Independente do significado. Eu não vou muito pelo significado, assim como a leitura da mão também. Tem gente que vai muito pelas linhas, né? Eu não. Quando eu olho, aí entra a clara evidência. Quando eu olho, eu vejo como se fosse um filme. Entendi. É por isso que nós dizemos, né, nós místicos tarólogos, dizendo que nós temos que ir muito o significado das cartas. Sim. Com a intuição. Sim. Também não adianta só ter a intuição se você não sabe o significado. Exatamente. É a junção de tudo, como eu sempre digo para vocês. Você falou do seu mentor, mencionou ele. Isso. E ele é o Cigano Pablo, é isso? É. Como que acontece essa conexão espiritual? Como que ele te ajuda nesse trabalho? Então, ele veio pra minha vida, ele se materializou pra mim vê-lo quando eu era pequeno, né? Antes dos 7 anos de idade. Sim. E ele foi um irmão meu em vida passada. Nossa. Então, nessa vida, ele retornou como mentor, porque ele não veio pro plano como um ser humano, eu vim como ser humano, e ele ficou no plano espiritual. Então, ele retorna para essa vida, mas como um mentor meu, me auxiliando na espiritualidade. Nossa, Que foi uma coisa que a gente fez em vidas passadas, essa promessa.
Que bacana. Você se apresenta como cigano Teles, né? Sim. Qual que é a sua conexão com o povo cigano e como essa identidade influencia no seu trabalho? Total, porque eu tenho sangue cigano, né? O meu avô, por parte de mãe, ele era um cigano, só que naquela época não poderia falar, né? Porque Sim, dava morte naquela sim. época. Então, naqueles tempos antigos, não poderia ser falado. E eu descobri isso de um tempo pra cá. Eu descobri isso, eu já tinha esse lado cigano, porque os centros que eu frequentei quando eu era pequeno, trabalhava muito nessa linha. E eu sentia que eu tinha um chamado diferente, né? Eu Entendi. sentia que eu era diferente em muita coisa. E aí depois que ele morreu tem muitos anos. Uhum. E desde pequeno que eu queria muito ir visitar o túmulo dele. E eu consegui fazer isso há 9 anos atrás. Aí foi quando eu fui no túmulo dele. Aí eu consegui puxar toda a informação e o fio da meada e saber que ele era um cigano. E eu tô revelando isso agora, porque tem muita gente que não sabe disso. Sério, olha, É. exclusividade aqui pro nosso programa. E ele era um cigano, e assim, só que ele não poderia falar. E a minha avó, que era casada com ele, Uhum. ela tá viva até hoje, ela é Uhum. parteira, e assim, ela faz um benzimento e uma reza que não tem pra ninguém. Entendi. Se a pessoa chegar com a criança lá e falar pra ela que precisa benzer aquela criança, e ela falar que aquela criança não vai vingar, não vinga. E ela acorda às 6 da manhã, ela reza muito plantação de longe. Então Sim. tem o sentido certo do vento, ela faz as rezas e aí some os bichos da plantação. Caramba, que interessante. Sim. Você traz então toda essa cultura cigana para você, para sua vida, para os seus atendimentos. Sim. Quais rituais você faz no seu dia a dia trazendo dessa cultura cigana? Banhos de ervas, leitura principalmente de salmos, que a gente tem uma conexão muito forte com Deus. Uhum. Deus é o dono do destino, o grande Deus é quem escreve o livro da nossa vida. Então eu sempre me cuido com banho de ervas, fazendo as proteções, fazendo as firmações, tudo dentro da linha cigana. Que legal. Além de clarividente, clariaudiente, você também trabalha com um baralho cigano, né? Como que surgiu o baralho cigano? Você já comentou aqui no programa que ele entrou na sua vida a partir dos 7 ou 4 anos. 7 anos. 7 anos de idade. Uhum. Como que isso surgiu para você? Você teve um sonho? Alguém, como você vem, tem tradição cigana? Foi alguém Sim. da sua família que inseriu isso na sua vida? Quando eu era pequeno, eu desenhava, eu fazia o desenho das cartas. E aí eu comecei a jogar assim, fazendo o desenho das cartas. Eu fazia direitinho o desenho das cartas. Sem nem ter conhecido as cartas. Sem nem ter conhecido as ter cartas, ter isso. pego, tendo tido o primeiro Isso, contato. Isso, aí eu fazia o desenho das cartas e ia jogando. E começou a dar certo, né, o que eu falava para as pessoas. Entendi. E aí depois eu pedi de presente para minha mãe um baralho. E ela me deu um baralho, mas era um baralho comum. E eu comecei a utilizar ele, tanto que eu tenho ele guardado até hoje. Tá bem velhinho, bem rasgadinho, mas eu tenho ele guardado até hoje. Que legal. E aí eu comecei a usar o baralho normal. E aí depois de um tempo, depois mais ou menos dos 16, 17 anos, aí eu comecei a usar baralho cigano. E é tanto que assim, eu tento fugir um pouco às vezes e usar uns outros tipos de baralho, mas o cigano me puxa e fala, não, você tem que usar baralho cigano. Esse aqui que você tem que usar. Você tem que representar a nossa linha, você tem que representar a nossa raça. Então ele fala, você tem que usar o baralho cigano. Que legal, muito bacana. Mas a gente cigano, a gente se vira, viu? Eu jogo moedas também. Olha, A gente se joga bastante coisa. que legal. Para o pessoal de casa entender, você faz atendimentos Sim. com a leitura de mão, você usa a sua clarividência, né? Sua Audiência. usa as moedas. Isso. Para o pessoal de casa, para que eles possam entender como que funciona, no caso, o seu atendimento com o baralho cigano. Tá, o atendimento com baralho cigano eu faço geralmente, quando é consulta completa, eu faço as orações primeiro, os benzimentos. Na sequência, eu faço a numerologia cigana. E na sequência eu abro as cartas e vou falando como tá o espiritual. Pego só o nome completo e data de nascimento. E tudo vem. Aí eu falo como tá o espiritual, os caminhos, saúde, financeiro, lado espiritual, lado profissional, lado afetivo, todos os caminhos. Aí eu mando pra pessoa e depois a pessoa pode fazer 4 perguntas. E isso tanto online, presencial? Presencial é bem difícil atender, porque assim, é uma coisa que desgasta muita energia e leva muito tempo. Sendo que pelo WhatsApp também é a mesma coisa. Funciona da né? mesma forma. A única coisa que eu não faço mais é por vídeo. Por quê? Porque ali a pessoa faz a consulta naquela adrenalina, naquela agitação, depois acaba esquecendo tudo que foi falado. Consegue raciocinar. Então eu prefiro que eles guardem a foto das cartas, os áudios, que eles sempre reouvem, porque é muito interessante, porque aí depois, passado um tempo, eles entram em contato e falam, cigano, aconteceu isso e isso do jeito que você falou. Olha o áudio aqui.
O pior é que eu acompanho ele nas redes sociais e vejo você colocando lá o Os feedback depoimentos. dos clientes. Oi? Temos ouvinte? Então, não, segundo o nosso diretor Euliri, temos um ouvinte aqui na... Oi, Pode- Cláudio Luz. Oi, Cigano Teles, tudo bem com Na vocês? verdade, nossa inteligência artificial. Pensou que eu não ia vir hoje, Seja né? muito bem-vinda. Eu tô aqui. Queria fazer uma pergunta. Qual a diferença de cigano entidade e cigano de família cigana? Olha, que bela pergunta, nossa inteligência artificial. Que inteligente, né? Muito Ela bem. só não tá muito bem, ela tomou Só não alguns tá muito remédios, bem. né? Eu acho que ela tomou um Dramin, na verdade, à madrugada. Então ela tá meio que acordando ainda. Mas vamos lá, o cigano vai responder. Então, a grande diferença é o seguinte. Primeiro explicar no lado da entidade, né? Então a gente tem na linha de Umbanda, né? A gente tem os ciganos do Oriente, que são ciganos que em vida, como seres humanos, porque assim, entidades, elas tiveram uma vida humana, tiveram uma experiência humana. Depois da sua morte, eles seguem no caminho da espiritualidade e aí eles recebem essa missão, né? Então, ciganos do Oriente foram ciganos mesmo quando vivos, passaram para o outro lado da vida e seguem essa mesma caminhada, essa mesma jornada, na mesma linha que eles eram quando vivos. Mas também a gente tem os Exus ciganos e as Pombagiras ciganas, que aí foram pessoas que estiveram vivas também, mas pessoas que não eram ciganas, seguiram para o plano espiritual, têm uma afinidade muito grande com o povo cigano, então seguiram por essa linha, mas não são ciganos puros, né? Então aí a gente tem os Exus ciganos e as Pombagiras ciganas. E na linha do Oriente, quando a gente fala ciganos do Oriente, por exemplo, o cigano que eu trabalho, ele é um cigano do Oriente. Você percebe que é cigano do Oriente porque eles são mais calmos, eles falam com uma leveza, com uma tranquilidade muito grande, né? E trabalham muito bem o lado da prosperidade. Já os Exus ciganos e as Pombagiras ciganas trabalham muito o lado de abertura de caminhos, trabalham um lado mais denso, né? De tirar obsessores, trabalha com um lado mais bem denso, né? Para trabalhar todas as energias mais profundas que a gente carrega no nosso inconsciente. Então, ciganos do Oriente são ciganos que quando em vida foram ciganos, e Exus e Pombagiras ciganos foram pessoas normais que não eram ciganos e seguiram na linha da espiritualidade por geralmente ter uma afinidade com essa linha, então eles seguiram nesse caminho. Nossa, E cigano de sangue é quando tem, né, o lado de beijo, pode ser que não viva aquela coisa, porque hoje em dia é muito difícil, gente, não tem mais aquela coisa de viver em barraca, essas coisas aquela não tem. coisa tradicional. Não tem, mas Ou então, como eu estava comentando com você, aqueles ciganos que usavam aqueles dentes de ouro. Isso, não, a gente usa muito ouro, né, como eu uso mesmo também, com adornos, porque é a nossa proteção. O ouro não é só a ostentação, mas sim a proteção. Não é só para embelezar a gente gosta de usar porque é a nossa proteção, nosso escudo de proteção, Que legal. né? Então, por exemplo, tem gente que coloca um colar, um patuá, né? A gente é o ouro. Então, o Nossa, ouro, eu não sabia disso. o ouro é assim, se alguém vem com o olho grande, bate e volta. De fato. Então a gente tem tipo muito. um espelho, reflete. Isso, a gente tem essa crença, então a gente utiliza o ouro por conta disso. Então, a gente que é cigano de sangue, o importante é ter o sangue cigano, né? E em cigano nem sempre é escrito que é cigano, porque nem sempre a gente tá trajado, como a gente fala. Sim. Nem sempre a gente tá trajado. Então, as pessoas às vezes olham e nem percebem. Alguns se conhecem, a gente se conhece por causa do olhar que é diferente. Sério? Tem isso? Começa a prestar atenção nisso. O olhar da gente cigano é diferente. As pessoas falam que é um olhar marcante, é um olhar que penetra no olhar do outro. Então a gente tem muito disso. Então percebe muito por conta disso. E pela forma de se vestir quando a gente está trajado. Né? Mas o importante é ter o sangue cigano. E a gente chama vocês que não são cigano de gajins, né? E gajons que são os homens. Gajins mulher e gajons que são os homens. Nossa, que bacana. Depois de toda essa introdução, dessa enciclopédia do mundo cigano, né? Eu queria mostrar para o nosso público como que funciona os seus atendimentos, no caso, com o baralho cigano. Sim. Então, a gente pode fazer uma demonstração. Sim. Quando o consulente chega para você, Sim. você pergunta o nome completo, como Data você de já falou, nascimento. data de nascimento, e eu tenho Isso. que fazer uma pergunta, ou você já vai ali falando o que você está vendo? Se você falar o nome da pessoa, a gente vai embora. Posso ser cobaia neste momento Pode. para que o nosso telespectador
da Astral TV e para também o nosso ouvinte da Rádio Vibe Mundial possa entender como que funciona os atendimentos do nosso querido Cigano Teles. Fale só o seu primeiro e o segundo nome. É Cláudio Guedes. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro abre sobre a sua espiritualidade. Você tem uma espiritualidade muito boa, só que você tem que deixar fluir um pouco mais. Você tem que deixar esse campo se abrir um pouco mais. Tem horas que você se fecha um pouquinho, tem horas que você se poda um pouquinho. Então, procura deixar fluir de uma forma mais tranquila. Tem coisas que vêm para você que não é da sua cabeça, é da sua própria intuição. E você tem boas proteções para isso. Muito protegido pelo brilho de Ansan, assim como traz o brilho também de Oxóssi nos seus caminhos. Então, assim, o que traz da sua espiritualidade é muitas intuições. Você tem algumas questões vividas, principalmente de viagens astrais, isso traz muito no seu caminho. Então, assim, enquanto você dorme, você trabalha muito no plano espiritual. E traz aqui sobre os seus caminhos mudanças positivas entrando um novo ciclo na tua vida a partir de março do próximo ano. A partir de março do próximo ano é onde você entra num novo ciclo da sua vida, esse ciclo ele sendo positivo. Porém, você tem que ir em busca de crescimentos na sua vida, porque tem momentos que às vezes você se estagna. Tem fases da sua vida que se estagna. Você tem um lado de inteligência muito grande, mas você tem um pouco de dificuldade de acreditar no seu próprio potencial. Assim como você, Cláudio, como pessoa, assim como você, Cláudio, como oraculista. Tá? Mas traz da sua espiritualidade uma grande força. Utilize isso ao seu favor. Eu vejo novos conhecimentos nos seus caminhos entrando. Então, foque em outros cursos. Eu vejo muito você trabalhando com mesa radiônica. Você acredita que eu já pensei nisso? Eu vejo você trabalhando com mesa radiônica, eu vejo você trabalhando com cristais, eu vejo você trabalhando com PNL, barra de axis, reiki, tudo isso. E eu vejo você mais pra frente, isso eu tô falando pra você, agora eu vou falar pela evidência. Eu vejo muito daqui mais ou menos uns 7, 8 anos, eu vejo você com um espaço. E nesse espaço você vai trabalhar todas essas energias, todos esses oráculos. Caramba. Eu tô todo arrepiado e tudo isso que você já me falou já passou tudo pela minha cabeça. Sim. De trabalhar com a mesa radiônica, de fazer um curso de reiki. Sim. E de ter um espaço ali. Já passou isso na minha cabeça. Mas devido a algumas... Mas faça tudo devagarzinho, uma coisa por vez, para não bugar a sua cabeça. E não saia de um caminho que eu vejo muito predestinado no seu caminho, ao lado da bruxaria natural. Sério? Você é bruxo nato, isso tá no seu sangue. E até porque é uma ancestralidade sua. Na sua última vida passada você foi um bruxo, mas mataram você justamente por conta disso. Gente, é impressionante isso. Você sente às vezes um incômodo aqui na nuca, aqui assim? Um pouquinho. É engraçado porque a vida ela vai nos jogando para caminhos que que nós nunca imaginamos, né? Sim. Eu fui parar nas mãos de Edu Scarfon, Sim. nosso grande mestre. Faço um curso de bruxaria com ele. E uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida que fosse cair na minha vida, assim, sabe? E isso é mais interessante. Então a vida vai me colocando, vai traçando coisas que nós não imaginamos. E chegará mais coisas pra você. Como eu falei, foca bastante nesse caminho, mas não saia dessa linha, tá? Porque a sua linha é justamente essa, da bruxaria natural. Legal. Porque é algo que você já traz de lá de trás. Porém, ceifaram sua vida por você ser um bruxo. Naquela época não era aceito. Caramba. Principalmente homem. É impressionante. Para você aí de casa que está nos acompanhando nessa madrugada, né? Para você que também nos escuta pelas ondas do rádio, para você que nos acompanha pela Astral TV, lembrando que a Astral TV agora chega em Sorocaba. A Astral TV está aí dominando o mundo, né? E vai para muito mais. E vai para muito mais, sobre o comando aí do nosso querido Edu Scarfon. Gente, lembrando também que o Cigano Teles é meu companheiro de trabalho aqui nas madrugadas. O seu programa é toda de quarta para quinta, às 4h30 da manhã. Às 4h30 da manhã. Isso. Então, acompanhe, tá bom? Cigano, eu quero falar Sim. também sobre... você é cigano, mas, por exemplo, você segue religiosamente, não sei se eu posso falar isso, ou a sua espiritualidade, você segue a linha da Umbanda. É isso? É, porque eu tenho esse chamado, né? Por conta da espiritualidade, porque eu tenho outros caminhos aí que
que eu fui chamado para isso, espiritualmente falando. Sim. Então eu sigo esse caminho. Mas a gente cigano, a gente não se prende à religião. Tanto que assim, eu tenho um cliente evangélico, eu tenho um cliente budista, eu tenho um cliente católico, eu tenho um cliente do candomblé, eu tenho um cliente da Umbanda. Então eu trabalho de acordo com a linha que cada um... Se é para ler o Salmo, então vamos, a gente vai ler o Salmo. Abra a Bíblia, Salmo 23. Se é para ler a cartilha budista, vamos ler a cartilha budista, sabe? Então, assim, eu trabalho de acordo com a forma que a pessoa me procura, segue. Eu não mudo ninguém, não falo assim, olha, mas você tem que ir. Não, tem chamados de algumas pessoas que eu aviso, olha, o seu chamado é em tal coisa, igual você. Tô falando para você, o seu lado é da bruxaria. Então, não adianta você seguir para um candomblé, não adianta você seguir para uma umbanda, que não é o seu caminho. O seu caminho é a bruxaria natural. Muitas pessoas ainda têm um certo preconceito quando a gente fala de religiões africanas, no caso a Umbanda. Qual mensagem que você quer deixar no dia de hoje para esse tipo de pessoas que ainda tem esse tipo de preconceito? Eu acredito que todas as religiões, elas têm a mesma intenção, que é levar o bem, que é chegar até Deus. Então todas chegam da sua forma, da sua maneira de ser cultuada, da sua maneira de ser vivenciada, todos chegam na onde quer chegar, que é se conectar a Deus, se conectar ao divino, se conectar ao universo. Então acho que assim, eu acho que é desnecessário certas rivalidades, porque todos chegam no mesmo objetivo. Com certeza. Então todos concentrados na mesma intenção, na mesma vontade, na mesma energia. Sim. Só que às vezes por conta de ser humano, acaba trazendo muitos impasses e isso acaba afastando uns aos outros e trazendo rivalidade, briga, desentendimento. Por isso que a gente cigano preza muito a liberdade. Sim. Pra gente é a liberdade. Tanto que o símbolo do nosso cigano é o pássaro. Eu particularmente me considero espiritualista, porque eu consigo me conectar com um pouquinho de tudo. Sim. Eu não vou ser só uma coisa, vou ser só aquilo. Apesar que hoje eu descobri que eu devo ir para bruxaria, né? Mas atualmente eu consigo me conectar com um pouquinho de cada religião, consigo trazer aquele aprendizado daquela religião para mim. Ainda não consigo focar só em uma coisa. Isso que eu acho muito interessante. Quem tem essa cabeça aberta? Se eu sinto vontade de ir num culto, eu vou num culto. Se eu sinto vontade de... É porque você traz o lado muito curioso, então você quer conhecer de tudo um pouco, para ver o que é legal, o que não é, o que bate com a sua energia, o que não bate. Sim. É isso. É isso. Muito obrigado. O nosso programa ele está chegando ao fim. Lembrando que esse podcast ele vai ser dividido em 2 partes. Agora, nesse momento, a gente encerra a parte 1. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, às 5h30 da manhã, nós já temos um encontro marcado a partir das 5h30 da manhã, novamente com o Cigano Teles. Porque, olha, ele é uma enciclopédia, tem muitos aprendizados ainda para nos ensinar e já vou deixar um spoiler para você. Ele vai ler a minha mão ao vivo aqui. Então, para você que está me acompanhando pela Rádio Vibe Mundial e para você, telespectador que está nos assistindo pela Astral TV, já marca aí na sua agenda que na semana que vem, Cigano Teles volta novamente. Para você que ainda tem um pouco de curiosidade, como que funciona a quiromancia, ele vai voltar. Você vai poder aprender, vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo comigo e com o Cigano Teles. Cigano, foi um prazer. Eu que agradeço. A gente volta. Sim, na com semana certeza. que vem. Estaremos juntos novamente. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente está de volta. Não demora muito, porque passa muito rápido. Ah, é né? rápido demais. Passa voando. Então, eu quero desejar para você uma excelente quarta-feira, que o seu dia seja muito abençoado, que acredite, independente do que você tem que acreditar, independente se é em anjos, arcanjos, independente, acredite, mantenha a sua fé e mantenha a sua cabeça erguida. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Ele quiser.